Estamos de volta com mais um vídeo de geografia para o 6º ano, com o tema Águas continentais. A água doce é um dos recursos naturais mais preciosos do nosso planeta e pode ser encontrado tanto na superfície quanto no subsolo dos continentes e em estados físicos diferentes. As águas continentais compreendem os rios e os lagos, assim como as águas subterrâneas em lençóis freáticos e aquíferos. Contudo, a maior parcela de água doce do planeta está localizada nas calotas polares, em estado sólido, sob a forma de gelo. Então, os rios e as paisagens. Nos lugares que exercem os rios, tem influência na formação de paisagem e conferir características peculiares a esses lugares. Então, a água dos rios, ela pode conferir características peculiares, em vários lugares, como desgastar o relevo e formar corredeiras, associados a outros elementos na natureza, como o clima. Os rios podem apresentar variações no volume da água durante o ano. Com isso, pode ou não propiciar o desenvolvimento da vegetação em seu entorno. As variações de altitude, elas também interferem nas características de um rio. Em lugares mais elevados e com grande declividade, podem se formar cachoeiras, em que o escoamento e a velocidade das águas são maiores. Em lugares com pouca declividade, geralmente o rio se torna mais lento e sinuoso, uma vez que percorre trechos planos, Então, nós vimos aqui, as paisagens. A imagem, nós estamos vendo um rio com declinidade, forma cachoeira, e as águas em plano, numa superfície plana. Ciclo da água. Então, o ciclo da água, nós podemos encontrar a água nos 3 estados físicos, como sólido, líquido e gasoso. No entanto, o seu estado físico pode ser alterado por diferentes fenômenos, como a ação da energia solar, passando pelos 3 estados físicos, a essa dinâmica que a água mantém em nosso planeta. Denominamos ciclo da água. Então, vocês observem aqui a imagem, Esse fenômeno ocorre na natureza. Primeiro a evaporação da água. Aqui onde vocês estão vendo embaixo, a água do continente vai esquentar e vai subir em forma de vapor, Vapor, depois a condensação. Ela vai condensar, Depois ela vai precipitar, depois ela vai descer, que é a absorção e escoamento. Ela vai condensar, depois ela vai precipitar, depois ela vai descer em forma de chuva e novamente continua o seu ciclo. Vai para os rios e lagos, aí ela vai subir em forma de vapor, que vai fazer a evaporação. Depois ela vai condensar, vai virar uma nuvem. Essa nuvem, ela vai ficar mais pesada, Então, ela vai precipitar. Depois que ela tiver precipitada, ela vai descer de novo para a terra, que vai fazer a absorção e o escoamento. Águas subterrâneas. Vamos ver agora as águas. Aqui, evaporação, condensação, precipitação, absorção e escoamento da água. Esse é o ciclo da água, tá? Águas subterrâneas. Encontradas no subsolo, as águas subterrâneas ocupam vastas
extensões, formando grandes reservatórios, chamados aquíferos, ou lençóis subterrâneos, tá? Lençóis freáticos, olha aqui na imagem, tá? É no subsolo, ó, abaixo do solo, tá? Então ela vai formar o lençol freático. Isso aqui é um poço artesiano. Provavelmente aqui em Campo Grande tem vários lugares que tem o poço artesiano, né? Que é um aquífero de água, né? Então, o que é o lençol freático? É a água subterrânea, tá? Então, vamos lá. Partes de um rio. Partes de um rio. Vamos conhecer melhor os cursos da água. Então, os rios são formados por diferentes partes, cada uma das quais possui características próprias e recebe um nome específico, conforme estudaremos no esquema a seguir, tá? Esse esquema aqui, ele está mostrando a nascente, a afluente, o leito, o subafluente e a foz, tá? Então, a nascente geralmente é em alta montanha, tá? Geralmente é numa montanha, em alta montanha, que tem a nascente de rios. Depois vem o rios, ele sofre, como ele está muito cheio, ele vai para outros, ele vai formar outros afluentes, tá? Aqui é o leito dele, é onde ele corre, né? E a foz é onde ele deságua. Geralmente ele vai desaguar em um outro rio ou então no oceano. Os rios brasileiros, eles são todos eles desaguam, os rios brasileiros todos desaguam no Oceano Atlântico, tá? Que é o oceano que banha o Brasil, tá? A nascente é o lugar onde nasce, né? E inicia o seu curso. Afluente ou tributário são rios menores, né? Que rios menores que desaguam no leito do rio principal. Então, a foz é parte do rio que deságua em outro rio ou em um lago ou no oceano. A margem é a área localizada do lado do rio. Portanto, o rio possui margens esquerda e margem direita, tá? O leito, que é a superfície do relevo do rio, né? E a cachoeira, que forma geralmente. Aqui dessa imagem não tem a cachoeira, mas é óbvio que vocês, alunos do segundo ano, sabem o que é uma cachoeira, mas também é parte do rio, tá? A cachoeira. Então aqui nós vimos as partes do rio, tá? Regime de um rio. O regime de um rio é o volume de água dos rios. Ele varia constantemente em razão das condições climáticas dos lugares por onde ele passa. O nível de água dos rios é resultado da ocorrência de chuvas ou de longos períodos de estiagem. A essas alterações do volume e do nível das águas dos rios, denominamos regime fluvial, que se divide em período de vazante e período de cheia. Então vamos lá, período de vazante é esse aqui, ó, onde o rio fica mais baixo, menor, e esse aqui é o período de cheia. Vazante é em períodos em que a quantidade de chuva é menor, o volume e o nível do rio são reduzidos. Esse período é conhecido como período seco ou vazante. Nos períodos de estiagem, muitos rios chegam a secar e a expor seu leito, sendo conhecido como os rios temporários também, tá? No Brasil, os rios temporários ocorrem principalmente nos estados do Nordeste, porque lá o clima é semiárido e ele também exerce influência no volume e no nível desses rios, tá? O período de cheia ocorre quando o volume de chuvas é maior e os rios recebem elevadas quantidades de
águas que aumentam o seu nível. No Brasil, a maior parte dos rios não seca, independentemente da estação do ano, embora haja variação em seu nível. Esses rios são chamados permanentes ou perenes, tá? Permanentes, ele é sempre cheio, eles não esvaziam, tá? Bacias hidrográficas. Para delimitar uma região hidrográfica, a fim de estabelecer os limites da área que abrange o rio principal e seus afluentes, na nascente, a foz, são considerados, além dos aspectos físicos, também os aspectos culturais e econômicos. Atualmente, o país apresenta 12 regiões hidrográficas, que formam uma das mais extensas redes hidrográficas do mundo, tá? Aqui nós temos o mapa, bacias hidrográficas do Brasil. Para delimitar uma região hidrográfica, a fim de estabelecer os limites que a área que abrange o rio principal e seus afluentes, tá? Aí da nascente até a foz, tá? De acordo com o relevo onde está localizado, entre outros fatores, uma região hidrográfica pode apresentar características diferentes e pode também beneficiar algumas atividades econômicas, como ocorre entre a região hidrográfica do Amazonas, que possui extensas hidrovias, né, em razão das águas calmas dos rios. Hidrovias é transporte feita pelos rios, tá? Água, vias, rodovias, né, ruas, tá? Então aqui nós temos nesse mapa, por cores, né? Azul, bacia do rio Amazonas, bacia do rio Tocantins, bacia do rio Atlântico, norte e nordeste, bacia do rio São Francisco, bacia do Atlântico leste, bacia do rio Paraná, bacia do rio Uruguai, bacia do Atlântico sudeste, tá? Para nós aqui, vocês vão pesquisar qual é a bacia mais importante, tá? Que passa aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Aí depois você faça um pequeno resumo sobre essa bacia, tá bom? Que banha o nosso Mato Grosso do Sul. Ficamos por aqui. Até mais. Leiam os textos para melhor aprendizagem. Espero que vocês tenham compreendido. Até logo.